Olá, nessa terceira aula do curso Mapeando o Processo Criativo, Reflexão, Pesquisa e Escrita na Arte, irei abordar cartografias, narrativas e etnografias no processo criativo de alguns artistas que eu estarei mostrando a seguir, trazendo alguns questionamentos, mostrando um pouco mais do seu processo, né? Então, uma pesquisa. Iniciamos com a pergunta: como mapear ideias e referência para aprofundar o trabalho artístico? Qual o papel das narrativas e da sua observação na construção da obra? Quais metodologias são mais adequadas ao fazer artístico da arte contemporânea? Nossa, são várias questões que nós podemos pensar muito sobre elas. Aqui eu vou, assim, detalhar um pouco a questão do que se trata das cartografias, narrativas, etnografias, no processo criativo. É uma metodologia que vai oferecer aos artistas uma abordagem multidisciplinar que vai enriquecer e ampliar suas práticas, como nós já vimos nas aulas anteriores, em alguns exemplos. O emprego de metodologias permitem uma compreensão mais profunda dos contextos culturais, sociais e históricos. A cartografia subjetiva proporciona gerar novas perspectivas e conexões no trabalho artístico, que se inicia na experiência individual, nos afetos, nas memórias, nas relações de tempo e espaço. E as narrativas auxiliam no processo de criação e na construção de significado do trabalho artístico. Histórias e experiências pessoais ou coletivas, refletindo sobre identidade, memória, pertencimento. São questões que eu não falei diretamente nesse termo, mas se vocês pensarem nas aulas anteriores, esses conceitos já estavam presentes em todos os trabalhos. Etnografias, associada à antropologia, envolve o estudo de culturas, valoriza e contextualiza as suas práticas. Então, nesse sentido de contextualizar determinadas práticas, que é importante também a gente perceber no nosso trabalho. Por isso que eu falo que, dependendo da pesquisa, se utiliza uma determinada metodologia na arte. Isso também eu já havia comentado, sempre depende do objetivo da pesquisa, do objeto artístico e da análise crítica. Eu bato nessa tecla. No caso, o método cartográfico, que é inicialmente, né, no processo tradicional, fazia referência às ciências sociais, às humanidades e às artes. Isso não se limita, no caso, a gente olha a cartografia, a uma representação de mapas tradicionais, mas amplia, né, contextualiza essa ideia de mapeamento para incluir experiências subjetivas, sociais e políticas. Exemplos já mostrados anteriormente, a gente hoje vai ver novos exemplos. E o mapeamento, o que que acontece? Propicia múltiplas entradas, é aberto, é como um processo rizomático, no caso, que é um conceito que eu também já comentei, de Deleuze e Guattari, e esse processo em construção é um processo inacabado, que vai sempre gerando novos encontros de diferentes trajetórias, narrativas, e principalmente conexões também com outras áreas de conhecimento. Esse aqui é do trabalho do Farnese, Armário de Índio. Bom, vamos adiante, onde a gente pode ver outros trabalhos do Farnese, de Andrade,
nessa série que ele chama de Memórias Imaginadas. Olha, aqui entra de novo a questão da memória e do imaginário. Ele, em 64, no caso, não importa, né? Nesta série, ele cria obras com materiais descartados, recolhidos, né, em praias e aterros. Ele vai utilizar, então, armários, oratórios, gamelas, esvotos, que às vezes ele encontra ou adquire em antiquários e depósitos. O que que ele, com quais elementos Farnese trabalha? Trabalha com materiais do universo privado e simbólico, e muitas vezes de conflitos familiares, principalmente naquele contexto moral e político do golpe de 64. Então, isso é interessante da gente pensar, refletir sobre esse trabalho. Aí vocês veem que também tem uma relação com religiosidade, crenças, questão política, memória. Aqui tem um autorretrato, com fotografias, elementos da própria família também. E o Farnese também, ele vai capturar a sua própria história, mergulha em suas memórias imaginadas, tem coisas que ele traz da memória, mas também imagina, aprisiona aqui nessas caixas tudo aquilo que é coletado, né? Coloca em gavetas, oratórios, e vai criando assemblagens. São caixas que às vezes lembram útero, nascimento, sexualidade, religião, a morte, a angústia e sofrimento. Vejam, são muitas questões presentes nesses trabalhos do Farnese. Aqui, essas assemblagens, que são essa junção de elementos, de vários elementos, como eu já apontei antes, tratam de questões como a memória, o tempo, a vida e a morte, o masculino e o feminino, o pecado e o castigo, também a finitude humana é mostrada nessas bonecas fragmentadas, né? Questionando a religião, o uso de esvotos, de santos e cabeças, né? São narrativas visuais que remetem, então, a essa questão da infância, da memória, da morte, da religiosidade. Um outro artista que também se apropria e ressignifica objetos e imagens da cultura erudita, popular e também da cultura de massa é o Alfredo Nikolajewski. E ele trabalha com várias linguagens, tanto pintura, fotografia, colagem, objetos do cotidiano, criando também assemblagens, vejo de uma forma bastante diferenciada do artista anterior, mas também se apropria de elementos da cultura popular e erudita, explorando também a memória, a crítica cultural, justamente justapondo elementos de origens culturais diversas, no qual ele utiliza a repetição como padrão e a combinação de partes aparentemente incompatíveis. Aqui nós podemos, nessa imagem, ver as santinhas. Então, tem várias é, figuras, no caso, que ele utiliza e recorta e ressignifica nesses trabalhos com diferentes linguagens artísticas. Tem até pequenos quadrinhos, aqui tem uma colagem de um tecido, ou uma repetição de determinados padrões, aqui também, no caso, né, sobreposição. Então, são diferentes elementos, mas também há um questionamento sobre essas questões, né, que estão presentes nas diferentes culturas.
também aí nós podemos falar de uma abordagem etnográfica, né, de diferentes culturas, a partir dessa visão do sujeito, né, dentro de uma perspectiva mais subjetiva, interna, para compreender essas verdades culturais que são subjacentes a um comportamento observado, né? Então, ele procura articular esses valores universais com especificidades culturais. Então, na arte, a gente também percebe, né, e pode-se verificar essas diferentes manifestações artísticas de diferentes culturas, considerando suas visões de mundo e seus próprios conceitos de arte. Aqui é um título que ele confere, Latidos ao Longe, então tem recortes da cultura popular, aqui uh, a questão da mitologia também, então são vários elementos também que ele justapõe e nos faz refletir sobre isso. Aqui essa série Mistura Fina também, né? São diferentes formas. Ele mistura coisas de origens, diferentes origens, elementos também da própria memória, dos objetos da cultura, e onde ele justapõe pintura, desenho, objeto, fotografia, numa grande instalação. Então, aqui a gente vê vasos, flores, enfim, a maioria. Ali tem um bule, outro bule, então, ele chama mesmo, é uma mistura fina, né? E o que a gente vive assim também, assim, né? Então, o que eu já tinha falado, né, que esses valores universais, né, essas diferentes manifestações culturais, como já apontei anteriormente, aqui ele faz uma referência àquele grande artista Kossuth, que ele chama Rosas da Praia Kossuth, onde ele traz as rosas de plástico, as rosas reais, né, em volume, as rosas pintadas e as rosas onde aparece a palavra rosa, 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 que se repete, faz uma referência do Kossuth. Esse é um outro artista que eu achei super interessante, que é o Franz Ackermann, que é alemão. Ele aborda de uma forma abstrata a etnografia narrativa visual, no sentido de investigar a questão complexa que é a globalização, a partir das diferentes percepções culturais e a relação do indivíduo com o espaço. Trabalha também com pintura e instalação. Vejam que, em conceitos, tem proximidade entre os artistas que eu estou mostrando, mas visualmente são completamente diferentes, como a gente está percebendo. Então, por isso é interessante a gente conhecer de uma forma mais profunda o nosso trabalho, né? E o que esse artista faz também, trazer ou transmitir essa sensação de um lugar em transformação, onde essas diferentes culturas, as próprias geografias, né, estão constantemente se sobrepondo, se desconstruindo, como a gente está percebendo nesse mundo que a gente vive atualmente, né? Essa discussão em relação às fronteiras também. É interessante como ele aborda esse assunto do mapa também, né? Mas utilizando justamente esse imaginário também. Tá? Bacana isso. Uma outra artista que eu gosto muito também, trabalha muito a questão da literatura e arte, através de diferentes linguagens artísticas, é a Lenir de Miranda, que ela trabalha com pintura, desenho, vídeo, fotografia, instalação, livros de artista, mas faz referência nesses trabalhos, principalmente
traz esse diálogo com a literatura, e isso provocando novas narrativas, onde ela sobrepõe textos, imagens, arte e literatura, provocando novas reflexões. Ela tem esses livros, são maravilhosos, né? Que ela chama de fim de expediente, ela mistura aqui tudo, né? Tem coisas de objetos e sobreposição, né? Então, se pode ver que são até cera de abelha, enfim, mistura o que lhe vem, né? O que faz, está presente no seu momento, mas faz muita referência à literatura. É interessante também observar, ela tem um documentário sobre o trabalho dela, está na Fundação Vera Chaves Barcelos, que dá para consultar. Aqui tem outros livros, são muito interessantes. E eu acho que também trata também de memória, né? E nesses projetos de pesquisa da Lenir, né? Então, esse projeto Ulisses são pinturas, arte postal, instalações que elas se inspiram então, no romance de Ulisses, de James Joyce, né? E ela fala também nessa autobiografia de todos nós, né? Explorando temas de identidade, memória coletiva, né? Tem vários, então faz referências que interpreta a famosa obra de Edouard Manet, trazendo uma perspectiva contemporânea e crítica, fazendo referência a um outro artista. Então, também possibilidade de muitas reflexões e leituras, e a pesquisa dela vai envolver, então, é uma cartografia, acho que entra também a questão entra não, acho não, entra a questão da narrativa, da etnografia também. Talvez ela não tenha pensado em tudo isso, mas, enfim, faz parte, né, se a gente olhar com mais propriedade o trabalho de cada artista que eu estou apresentando. Então, fica também a dica para vocês ampliarem a pesquisa. Aqui, a Adriana Varejão, ela também faz uma releitura de elementos visuais incorporados à cultura brasileira através dessa colonização, uma pintura de azulejos portugueses, e também faz essa referência à crueza e à agressividade presentes nos trabalhos que ela chama de carne, né? A artista vai discutir essas relações paradoxais em sensualidade, dor, violência e exuberância. São impressionantes esses trabalhos, essas carnes que afloram, que estão escondidos através desses azulejos. Uma outra artista também, que é a Sophie Calle, que é uma francesa, tem um trabalho famoso, né, bastante conhecido, Cuide de Você, a exposição que eu tive a felicidade de ver, que recebe uma carta depois de um término de relacionamento e pede a 107 mulheres de diferentes profissões que interpretassem a carta. Então, entra a questão da instalação, do texto, da fotografia, performance, vídeo, onde são abordados temas como a dor, a cura e a experiência feminina. Faz muita referência a isso, onde ela explora esses conceitos de identidade, privacidade e percepção. E ela tem várias fontes utilizadas nos seus projetos e que vão gerar essas narrativas mais complexas, propondo reflexões sobre privacidade e construção de identidade. Também vale a pena pesquisar mais a fundo o trabalho dessa artista, que é muito interessante e que faz a gente refletir bastante sobre várias questões relacionadas a essas interfaces, né, das relações humanas. Aqui um outro trabalho, só para ilustrar,
tem essa última, que é uma calopsita, que é um vídeo, achei super interessante, porque eu pude ver. Ela recebe, é uma calopsita real, né, que foi feito um vídeo, e ela recebe essa carta e ela pega uma das patinhas e na boca e vai amassando ela toda, que às vezes a pessoa poderia fazer, né, ou faria. Outra artista, Mabi Betoni, ela é mineira, mas hoje vive em outros, vive na Europa, acho que é Suécia, Suíça. E ela utiliza a cartografia e vai explorar esses temas como a geografia, história e etnografia, onde ela vai se concentrar na questão das mudanças, da mudança climática, a economia de recursos e a própria história da mineração de Minas Gerais. Então, ela também vai narrar nos seus projetos transformações culturais, econômicas, políticas causadas pelo extrativismo por meio de arquivos e documentação de campo com foco na destruição ambiental e na vida dos trabalhadores em torno das minas, para quem tem um pouco de conhecimento nesse sentido. E aí ela tem essa série de dossiês, são vários, que são impressão em fotos, né, no caso, e feitas com impressão digital, né, no caso, e é interessante que onde ela tem guardado esses dossiês, todos como um documento também. Aqui tem outro trabalho, né, que são um viajante depois do outro, um e dois, também tem referências, percepções sobre a cartografia ou sobre a geografia, no caso, né? É uma pesquisa que envolve esse mapeamento, né? Cartográfico, enfim. E aqui nós temos as referências que eu utilizei para para construir essas aulas. Claro que tem muito mais e para a gente discutir como as cartografias narrativas e etnografias podem enriquecer o nosso trabalho. Então, terminamos a nossa terceira aula e eu quero dizer para vocês que se vocês gostaram do conteúdo, e para dar continuidade às suas pesquisas em arte, aprofundar seu conhecimento, ter mais propriedade para falar sobre o seu trabalho artístico, eu, no link do meu Instagram, estão abertas inscrições, né, para esse curso Reflexão Escrita sobre Processo Criativo, que são aulas online, são, na realidade, 26 aulas gravadas, onde eu aprofundo essas questões a partir desse entendimento do que é um processo criativo e onde eu também faço referências e exemplos de artistas, porque isso é importante, né? Conhecer, se conectar com essas referências e vai ver, às vezes, quais são nossos pares, para que a gente compreenda melhor o nosso próprio trabalho, o nosso próprio processo criativo e possa aprofundar justamente a leitura e a compreensão do próprio trabalho. Então, nesse curso, os encontros são online, desculpe, tem encontros, desculpe, são aulas online gravadas, que você pode assistir inúmeras vezes, e também temos aulas ao vivo, né, também online, onde eu trabalho com a metodologia, o que é mais adequado para o trabalho de cada um, através dos exercícios que cada um vai desenvolvendo durante o curso. Então, vale a pena, temos tido resultados muito satisfatórios nesse sentido, de auxiliar
na pesquisa em arte sobre arte, ou seja, aprofundar um pouco mais a leitura sobre o seu próprio trabalho e fundamentar ele melhor para que você possa se apresentar melhor. É, primeiro para compreender o trabalho, depois para se apresentar para um público maior, numa exposição, numa galeria, enfim. É isso. Então, as inscrições estão no meu Instagram, no link da minha bio. E aí vocês podem também, qualquer dúvida, colocar suas questões ali, nos perguntar, que a gente esclarece. Tá bem? Muito obrigada. Até mais, aguardo vocês.